Fala pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso canal Licença Esporte, o canal onde você encontra tudo voltado para o ensino esportivo do Brasil. Lembrando que esse canal funciona e está no ar graças ao apoio que a gente tem do Sistema Genesis Training, o sistema completo de gestão para a escola de esporte, e também da loja do Museu do Flamengo, onde você encontra produtos exclusivos que são vendidos somente lá dentro da loja do Museu do Flamengo. Para quem ainda não conhece, o Museu do Flamengo tem um ano de reformado, de inaugurado, mais ou menos um ano e 2 meses. Está sensacional, muito tecnológico, não perca. E quando você sai do museu, você cai dentro da loja do Museu do Flamengo, onde você encontra produtos exclusivos, como, por exemplo, essa bola, o cooler e muito mais coisas que tem lá em comemoração à história do Flamengo. Estou aqui mais uma vez do lado do meu amigo, ou talvez inimigo, Luiz Fernando, meu parceiro de podcast, parceiro de trabalho. Tudo bom com o senhor? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Não, já começou errado. Já expliquei para esse senhor que bom dia tem 24 horas. O dia tem 24 horas. E é dividido em boa manhã, boa tarde, boa noite. Se quiser acrescentar, uma boa madrugada. Mas o dia de 24 horas existe o dia. Então é assim, então para de falar besteira. Vamos apresentar o nosso convidado hoje, essa fera. Muito feliz de estar recebendo ele aqui, Fábio Marcelo. Muito obrigado pela tua presença, obrigado por você estar aqui hoje. O homem tem nada mais, nada menos que 3 décadas de experiência no mundo do futebol, na área da fisioterapia, da biomecânica, enfim. O currículo aqui é extenso. Trabalhou em vários clubes no Brasil, no exterior. Trabalhou com craques nada mais, nada menos como Zico, Romário, Renato Gaúcho. Imagina quanta história esse homem tem. E é um prazer. Aceitou o nosso convite, graças ao nosso amigo Wilton Matos, nosso amigo em comum. Muito obrigado também ao Wilton por estar ajudando a gente a desenvolver esse nosso canal. E, cara, seja bem-vindo, é um prazer estar te recebendo aqui, obrigado por tudo e obrigado por ter vindo aqui, principalmente aturar o Luiz Fernando, que não é fácil. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite, né, que, como você falou, através do Wilton Matos, que é uma pessoa incrível também, eu conheço já há quase 30 anos. Esse tempo todo? Quase 30 anos que a gente se conhece, e estar aqui no podcast com você, Sidney, com o Luiz, é um prazer muito grande, porque vocês conhecem futebol, né? Sabem como funciona o futebol e fica bem interessante o papo para falar de um ambiente que todos nós frequentamos. É um prazer estar aqui mesmo, de coração, e esse papo eu tenho certeza que vai ser bem bacana. Obrigado mais uma vez por ter aceito o convite, não é não? Seu Luiz, quer falar alguma coisa não? Só os bastidores já deu água na boca, imagino que vem por aí. Mestre, vamos lá. A gente sempre começa o nosso programa assim, né? Obviamente a gente vive num país que é o país do futebol, dizem que é o país do futebol, e todo mundo sonha em ser jogador, e depois a gente sonha em trabalhar com futebol, né? Isso é um sonho que permeia aí a mente de muitos e muitos brasileiros. E toda vez que a gente traz uma referência aqui do futebol, seja em qualquer área, a gente faz essa pergunta: como é que entra o esporte na sua vida? Como é que você, lá de pequeno, quando você cresce, como é que você vislumbra entrar no meio do esporte em si, que eu sei que você não trabalha somente com futebol, mas como é que foi essa sua trajetória em definir fazer o curso que você fez e depois tentar essa área esportiva? Eu sempre gostei de esporte, mais jovem, eu sempre, antes de me formar, garoto ainda, adolescente, gostava de jogar futebol, vôlei também, enfim. Mas o futebol sempre foi aquele esporte que eu gostava muito. E eu tive, talvez, acredito que influência na família. Eu tive 2 primos que jogaram futebol, né? O Valtinho, que jogou no River, por exemplo, um dos clubes que ele jogou, Salão, na época do Marabu, daquela turma toda da década de 80, que era um timaço, né? Depois chegou a jogar no Itaperuna, campo, e o Márcio, que já não está entre nós, mas também foi da base do Fluminense, Vasco, e depois migrou para o Salão, Jaraguá, e do Jaraguá ele foi para Portugal e Espanha, onde jogou 10 anos em Portugal e 5 na Espanha. E daí eu acho que eu acompanhava, ia junto para os jogos quando ele jogava no Isabel, Grajaú Country. Eu ia com a minha tia, a família toda ia assistir. Na época que era o futebol de salão, né? Não era o futsal. Década de 80. Bola pesada, não valia gol dentro da área. E era Porto Alegre ou Itaperuna? Então, o Itaperuna tinha mudado para Porto Alegre, o Porto Alegre mudou para Itaperuna nessa época aí.
Inclusive, ele faz até Tu um veio de gol. lá, né? Porque eu sai de comecei lá, no Itaperuna. O Valtinho, camisa 11, eu acho até que ele faz um gol no Maracanã contra o Flamengo. Cabelo lisinho, jogava Eles- muito. Porque Luiz antes era, tá- o Lu- antes era Porto Alegre. Exatamente. Aí quando eu cheguei já era Itaperuna. Foi na época do Porto Alegre. E o Jogou lá. Luiz sai do Itaperuna. do Itaperuna pro Bahia, né? Bahia. Olha que coincidência bacana. Entendeu? Coincidência bacana. Então, eu acho que teve essa influência de alguma forma. Já escolher fisioterapia, eu tinha muita dúvida. Eu queria alguma coisa na área de saúde. Se eu tinha certeza que eu queria de área de saúde. No primeiro momento, biologia, para dar aula de biologia. Depois pensei em psicologia, nutrição. Eu nunca pensei em medicina. Eu sempre pensei em alguma coisa que eu pudesse acompanhar por mais tempo esse paciente Entendi. para ajudar na construção. E não Dessa- só o atendimento. Não só aquele e- atendimento. E aí a fisioterapia estava começando a engatinhar. E alguém falou para mim da fisioterapia, eu busquei saber, na época era 6 Gran Rio, então quem ia fazer desenho, educação física e música, tinha o direito de colocar uma segunda opção, porque tinha um teste de habilidade específica antes. Eu coloquei educação física e depois coloquei como segunda opção fisioterapia. Fisioterapia. E aí treinei com um amigo meu, o André, que é meu amigo até hoje, para fazer o teste de habilidade específica. E durante esse período do teste, eu falei, não é isso. Não é também pessoas sadias que eu quero trabalhar. Eu quero trabalhar A tua com primeira pessoas... opção já estava fora já. eu quero trabalhar, recuperar pessoas. Quero devolver alguma coisa que essa pessoa perdeu e eu ter essa contribuição. E aí eu deixei a fisioterapia. Fiz a fisioterapia, tirei excelentes notas, não fiz nenhuma prova final no primeiro ano de faculdade, mas ainda tinha incerteza. E aí eu fiz um teste de habilidade específica, de habilidade de orientação vocacional. Né? E na orientação vocacional era o que eu precisava, foi um carimbo. Cara, É isso aí é mesmo. como se Deus tivesse falado para mim assim, tu tá assim por quê, rapaz? Você já escolheu e não sabe. E estava tudo ali conforme eu queria. E aí eu segui e acontecia na fisioterapia desse jeito. Foi assim que eu comecei na fisioterapia em 1990, quando eu me formei. Você hoje faz atendimento? Você Atendo. faz atendimento? Não abro mão de atender. Você tem um consultório, tem a clínica e Tem tudo? consultório. Aonde que é? Ipanema. Ipanema. Eu tinha na Barra Ipanema. Em 2020, final de 2020, eu fechei a Barra, porque eu já não aguentava mais. Barra Ipanema. Aí fiquei só em Ipanema. Trânsito tranquilo, né? Vai pro Pois outro. Então, hoje até, eventualmente, eu penso em voltar. Sabe aquela história? Já passou, já descansou. Mas eu atendo. Eu não abro mão de atender porque eu não posso... Eu também dou aula. Dei aula 18 anos em graduação e há 27 eu dou aula em pós-graduação e coordeno uma pós-graduação. Então, eu não consigo dar uma aula só de teoria. Eu preciso passar o que acontece fora do livro. E na prática você só aprende tocando. Então eu não abro mão de atender. Eu vou ver se eu marco a consulta para ver se eu resolvo meu problema de coluna de uma vez por todas. Será? Você não tem chance não, Cid. Só nascendo outro. Só nascendo outro. A gente vai conversar. A gente vai conversar que o negócio tá feio, bicho. Bicho, Deus me livre. Tá complicado. E aí você termina a faculdade, a universidade. E aí como é que é essa parte? Todo mundo começa a estagiar, todo mundo quer entrar pro meio esportivo. E aí como é que você consegue trilhar esse caminho e entrar nisso aí? Então, em 89, eu fiz 2 estágios que foram muito estratégicos sem que eu soubesse. Eu fiz um estágio no Vasco, levado pelo Sérgio Cosme, que era amigo da família da parte de pai, e eu fiz um estágio lá. Fiquei 7 meses lá, naquele time que foi campeão brasileiro, em 89. Sorato, Bebeto, Vink, conheci todos eles lá. Boiadeiro. Exatamente. O time era bom demais. Tinha aquele time equatoriano na zaga, não era equatoriano? Quinones, Marco Aurélio, depois foi para Portugal. Sim. O Roberto ainda estava. Sim. Então, eu conheci o Mazinho e eu conheci todos eles, fiquei 7 meses lá. E naquela época a fisioterapia ainda estava engateando no futebol. E eu fiquei analisando todos os fatores e falei, poxa, eu não posso ficar aguardando que o futebol entenda a importância de um dia para o outro. Então eu fui buscar outros caminhos, fui fazer um estágio em Niterói, na Associação Fluminense de Reabilitação,
como se fosse a BBR aqui do Rio. Sim. E lá eu me formei, virei residente, virei estagiário, residente, supervisor. Mas teve um estágio que eu fiz numa clínica na Tijuca, e nessa clínica eram 4 sócios. O meu professor de ortopedia, na graduação, com mais 3 médicos. Dentre esses 3 médicos, o José Luiz Rum, que também era. Só que os dias que eu fazia estágio lá, e fiz só 4 meses, terças e quintas, não era o dia do Rum, né? Mas, em 93, já formado, eu recebo uma indicação para ir para o Flamengo. Só um parênteses aí, é na Copa de 90 que tem aquele caso do Romário quebrar a perna Isso, e ele exigiu filé na Isso, delegação, isso, que isso. o Lídio não queria Isso. e não tinha uniforme para ele, o Romário mandou dar, não tem essa história? Isso, tem E essa ali que começa um pouco mais a olhar, um olhar para a fisioterapia, né? Exatamente isso. Começa a olhar para a fisioterapia, a necessidade, através de uma necessidade de um atleta, né? Hoje em dia a gente já mudou isso bastante. Ao longo do papo a gente conversa, mas antigamente era um atleta importante e percebia essa necessidade. E ali começa a se falar de fisioterapia. Sim. Só que eu já estava no outro esquema, trabalhando, dando minha aula. E aí eu falo que em 89 para 90 eu fiz esses estágios importantes, porque rendeu 3 anos depois, quando o Runco decide colocar fisioterapia e fisiologia no Flamengo em 93, vislumbrou, a ideia era que aquele atleta que fez a lesão, ou sofreu uma cirurgia, foi submetido a uma cirurgia, tivesse uma continuidade no tratamento fisioterapêutico até que ele fosse entregue em plenas condições à preparação física. Então ele entendia ali que o fisioterapeuta e o fisiologista iam contribuir. E hoje isso aí é mais do que... Sim, hoje comprovante. todo mundo já entendeu e faz isso. E aí ele vai perguntar, uma das pessoas que ele foi sondar foi a minha ex-supervisora, que eu fazia estágio lá. E ainda que tivesse passado 3 anos, foi o meu nome que ela indicou. Isso eu fiquei super feliz. Aí ele foi consultar também o meu professor de ortopedia, que era sócio dele. E aí veio transcorrer todo. Ele também operava na Tijuca, numa casa de saúde que a minha tia era chefe da recepção, então tratado de a cirurgia era tudo com ela, e fez aquela... E um foi conhecendo, pergunta fulano, pergunta ciclano, vai sondando, ele foi sondando, e chegou no meu nome, e eu fui indicado para ser o primeiro fisioterapeuta do Flamengo na história Já do no Flamengo. profissional. Já no profissional. Já no profissional. Direto profissional. Porque a necessidade antigamente era compor o profissional. Isso. Hoje você tem toda a base. A base era 1 para todas as categorias. Praticamente isso. Para vocês terem uma ideia, em 2009 eu assumo a base do Botafogo. O atendimento ainda era feito pelos massagistas no campo, né? E a gente troca isso em 2009. A gente fala, não, tem que ser o fisioterapeuta. Por que isso ficou na minha cabeça? Eu fui treinador do Barra da Tijuca, eu não vou lembrar o ano aqui não, mas foi bem antes de 2009. E eu tinha um meio campo bom pra caramba e tudo, e o menino se machuca e cai na beira do campo lá, com muita dor, não sei o quê. E clube pequeno, você só tem o massagista ali. E o massagista foi lá ver e o massagista, não, volta, e o menino não dá. Como ele caiu perto do banco, eu fui lá ver, resolvi ir lá olhar. E o massagista tava mexendo assim no joelho dele. Bicho, se ele não tinha uma lesão, Passou a ter. ele passou a ter. E eu falei, não, para, não mexe mais não. Imobiliza que depois do jogo a gente vê o que a gente faz. E voltei, cara, o treinador, tu fazia tudo, né? E essa questão de você não ter um primeiro atendimento qualificado ali, principalmente depois, né? Não só com médico, porque não tinha médico, né? Quem entende melhor do médico é o fisioterapeuta. Então, quando a gente chega em 2009 no Botafogo, a gente muda tudo. Os massagens tudo de bio, que não é mais entrar em campo, que não é mais aparecer na televisão, tem essas vaidades todas no futebol que a gente sabe, mas a gente mudou e colocou. E tu vê, em 2009 ainda não estava na base. Você vê que história bacana, né? Você está trazendo como história, não é? Você não está contando só um fato que aconteceu isolado, é uma história, sim. É uma mudança de paradigma, né? Porque a necessidade, eu sempre briguei por isso, por nós entrarmos em campo. E acho que a gente já entra em campo.
mas a gente pode ajudar muito mais. Se você observar, por exemplo, uma lesão de um tenista, quando entra um fisioterapeuta na ATP, Sim. ele tem uma atuação muito, muito precisa, necessária. Às vezes é uma proteção que você pode colocar, Sim. bem mais ativa. Mas isso eu acho que ao longo do tempo a necessidade vai pedindo. E quando a gente estava no Botafogo no profissional, eram 2 por jogo. Porque já tinha aquela coisa, se machucou, foi substituído, já começa o tratamento no vestiário. A gente botava 2. A gente Um pro tentou campo, colocar o outro se isso. substituir, já vai lá e já vai ser tratado lá. O clube ele precisa entender, na minha visão, que o departamento de saúde, sobretudo aqueles que trabalham diretamente, a gente cuida de um dos maiores patrimônios dele. Então, remuneração, respeito, entendimento, tudo isso é fundamental. E quando a gente fala de base, que tem aquela coisa também, tem que ganhar muito bem, tem que ganhar no profissional. Não, na base, sobretudo. Sim. É a mesma coisa se fizermos uma analogia com o ensino. Quantos valores você perde na base que poderiam Por gerar falta de cuidado, muitas das vezes. De investimento por falta de pessoal, desenvolvimento, capital humano. É isso aí. Da mesma maneira que você pegar uma professora que não alfabetizou, como é que ele vai chegar à faculdade? Não tem como. Ué, Você não eu teve aprendizado. recordo que a gente foi jogar a Copa Nordeste Juniores em Pernambuco. Não vou citar nomes, não, das pessoas envolvidas. O nosso melhor jogador, a gente foi pro torneio da França de Marseille, ele foi eleito maestro de Marseille, saiu da capa lá de Marseille. Voltamos, aí começaram já o pessoal já começou a olhar pro Wesley. Aí foi jogar em Pernambuco. Foi Caruaru contra o Porto. Primeiro jogo ele machucou o joelho. E era por volta de setembro e já tinha Taça São Paulo em janeiro. Então o Wesley não tinha que ficar fora da Taça São Paulo. Aí um dos nossos diretores, todo mundo conhece ele, mandou ele voltar. Atropelou etapas, não, eu tenho que ir pra Taça São Paulo, nunca mais jogou bola. Exatamente. Nunca mais se ouviu falar de Wesley. E numa época que os recursos também não eram... Era um pouco. Eram poucos, assim. A gente volta aqui no passado e vê a história do joelho do Reinaldo, né? Que arrancava tudo na época. Tava com uma lesão ali no menisco, não sei o que, arranca todo. Hoje em dia você entra, você não precisa abrir, você entra com câmera, arranca só aquele pedacinho, enfim. Sim. Às vezes até sutura para poder tentar preservar. Teve até o próprio Baresi na Copa de 94, que ele opera o joelho na Copa e joga a final. Ele se recupera ao longo da Copa do Mundo, não é isso? Imagina o trabalho que teve ali do médico, do fisioterapeuta, o tratamento que ele teve que ter tido para esse cara poder, no meio de uma Copa, operar o joelho e jogar a final, né? Se recuperar um joelho que vale milhões e outros que irão ainda valer milhões. Só que como ainda não vale ainda. Então, Escanteio. parece que não é tão importante. Por isso que eu acho fundamental. É fundamental isso. E outra coisa é a questão também de a filosofia, a metodologia ser feita desde de base a profissional a base, para que se mantenha um trabalho alinhado. Porque, obviamente, muita gente já sabe disso, mas é sempre bom a gente comentar e deixar isso claro. Hoje o trabalho da fisioterapia não é só a recuperação de lesão. É muito mais a prevenção dessa lesão, não é isso? Isso. Eu costumo dizer, é até muito mais pessoal e de alguns colegas mais da velha guarda, a gente fala prevenção porque é uma palavra que a gente fala e fica fácil de entendimento. Mas a prevenção, às vezes, ela é muito, muito cobrada por causa do termo. É impossível eu fazer qualquer coisa para prevenir. A própria palavra prevenir é evitar. Então, eu conseguiria evitar? Claro que não. A gente minimiza fatores de risco. Minimizar E aí é que entra o problema da não universalização. Eu vou avaliar o Luiz, eu vou observar o Luiz. Como é que é em grama motor, como é que é o gestual esportivo dele? Como ele lida com espaço-tempo? Como ele lida com acionando a musculatura dele em termos de equilíbrio, controle motor, aprendizagem motora. Entendeu? E aí eu vou te avaliar. Essa avaliação, tu ia sair mal nessa avaliação. Se tem uma coisa que você não foi bem, foi motor. Foi. Pô, coordenação motora era Foi. top.
Aí eu Só um parênteses. sei. A última futebol que ele foi jogar, que ele me pediu pra ir ver, que ele ficou falando, se eu estiver mentindo, que cai um raio na minha cabeça. Lançaram a bola pra ele, ele foi Eu tentar, escorreguei. ele foi tentar chegar na bola. Você diga que vergonha. Começou a catar cavaco. Sabe quando a perna não vai mais? A perna já tá Você inchada. já desse viu o tamanho. helicóptero caindo? E ele Mas- cai. Mais ou menos assim, né? Buscando equilíbrio de qualquer jeito. Na época que ele jogava, podia até sair uma avaliação boa. Hoje em dia não sai, não. Mas segue. Mas então, aí você pega um outro atleta, ele tem outra história. E isso eu não estou falando só da parte mecânica, biomecânica, fisiológica, neurofisiológica, cognitiva, mas também emocional. A gente sabe hoje que se uma pessoa tiver qualquer, na prática, qualquer problema, qualquer coisa que esteja desviando a atenção, você já perde qualidade de percepção, de atenção, como eu vou dizer, de preparo, de antecipação, Concentração, de concentração. de foco. E a gente tem sistemas neurofisiológicos que ativam isso. Entendeu? Que te preparam para uma atividade. Se você não tiver o foco, né, estiver preparado, é mais difícil. E aí você fica muito mais vulnerável à lesão. E isso a gente não previne. É um problema que aconteceu. Tu acha então que a fisioterapia ela tem que conversar com a psicologia? Tem que conversar com todo mundo. Com Ela todo tem que mundo. conversar com a nutrição. Por exemplo, a pessoa tem uma lesão muscular, ou tem uma. Eu pego um atleta que vem de outro clube que tem uma tendência a ter lesões musculares. Claro que isso tem a ver. Eu posso explicar isso mecanicamente, neurofisiologicamente, nutricionalmente. Tem que estar tudo alinhado. Às vezes, por exemplo, falta um cálcio, magnésio para ele. Ele vai ter alteração muscular, mas ter mais suscetibilidade. Tem aquela questão que a gente falava muito no Botafogo, o jogador se lesiona e o médico vem logo com anti-inflamatório. E que isso prejudica se ele Inibe. estiver trabalhando força, ganho de força. Por causa da Não tem isso, miostatina. né? Sim, Não tem? sim. E se Inibe a os produção. departamentos não Vou conversarem, conversar, não tu adianta. tá trabalhando com o menino, que você tá trabalhando ele para ele ganhar força. Ele tá fazendo trabalho de força. Por algum motivo, alguma coisa, ou ele tá com incômodo, alguma coisa. Não, dá um anti-inflamatório para ele. Vai prejudicar naquele desenvolvimento. Exatamente. Até o gelo hoje, a crioterapia, a gente discute se imediatamente após uma lesão é interessante ou não. Saiu estudo sobre isso, né? Pois é. Por quê? Porque o sangramento na lesão vai criar neovascularização. E às vezes, quando você coloca a crioterapia, você inibe esse Já inibe. processo. Até isso se discute. Então a gente tem que conversar com todo mundo. O fisioterapeuta hoje ele tem que conversar com todo mundo. Agora, tem algumas áreas que elas são muito preponderantes, como a área da biomecânica, que é a mecânica aplicada ao movimento. É o movimento. Não Sim. tem como você estudar movimento sem estudar mecânica. Sim. E a parte neurofisiológica, que são fundamentais, que é essa cognição, esse entendimento do movimento. Às vezes a gente coloca um paciente ou um atleta para fazer uma corrida num mini trampolim, numa cama elástica, ele corre com os braços assim. Isso atrapalha. Ele tem que ter uma boa coordenação motora entre a cintura escapular e a pélvica, porque as cadeias são cruzadas na maioria das vezes. Então a gente anda desse jeito. E qualquer lesão inibe esse processo. A gente tem que reeducar. Por isso que a gente vai para o campo. Por isso que a gente vai para a areia. A gente não vai para o campo com cone, argola, marcadores para poder fazer trabalho físico. A gente vai para o campo para fazer trabalho de recuperação funcional proprioceptiva. Ele readaptar tudo. Tudo que ele fazia, acelerar, desacelerar, saltar, girar, giro de 180, giro de 360, saltar com o bipodal, saltar o unipodal. Tudo isso tem que ser ativado para o preparador físico ter liberdade depois de trabalhar. Só que num clube, num ambiente onde tem a preparação física junto à fisiologia, você convida já e durante esse processo existe Tá todo mundo uma integrado. transdisciplinaridade, que é você entrar na área do outro sem entrar, efetivamente, Sim. mas pelo conhecimento. E dentro do futebol isso é o mais difícil, É né? mais difícil. Tratar o atleta é tranquilo, difícil. Mas o que mas essa hoje questão das áreas conversarem Deus do Desse céu, que jeito, dificuldade, exatamente. cara. Porque existe um momento que ele é meu, ou seja, da fisioterapia. Vai existir um momento nesse processo que ele é muito mais da fisiologia ou da preparação física. É esse timing que tem que existir.
entendeu? E o entendimento. Quer pegar antes? Pega, mas daqui para frente, se acontecer alguma coisa, é tua responsabilidade, porque ele ainda não está pronto para fazer. Então, uma boa conversa, sempre um bom diálogo aí, as pessoas têm que estar mais abertas e com mais conhecimento, né? Eu vejo hoje muitas crianças, alunos, até atletas já de alto rendimento, eles terem o personal soccer, o personal trainer, a parte do clube. E eu vejo muitas crianças de 8, 9 anos fazendo trabalho biomecânico. Gestual mesmo, sabe? De melhorar o gestual. Existe idade para começar? Não existe? Quanto mais cedo, melhor? Ou é treinável, não é treinável? É treinável, e você pode começar desde pequeno, Tem idade? só que de maneira... você pode começar com 7, 8 anos, já que ele tem um entendimento melhor. Até essa idade, pode fazer de forma lúdica. Pode fazer de forma... Aí a psicomotricidade entra muito bem. É uma área que quase ninguém fala, Sim. mas que é uma das mais antigas na área da fisioterapia, da neuromotricidade. E aí você pode entrar de forma lúdica. E depois você vai começando a fazer um entendimento, né? Quando a gente vê alguns treinadores falando sobre fundamento, eles têm razão. Tem que ter o fundamento. Só que para ter o fundamento, ele tem que ser educado com o movimento. E o entendimento daquele movimento é que é peculiar. Dá trabalho isso. A gente tem que ter profissionais muito bem Sim. capacitados, porque dá trabalho. Porque o entendimento de um domínio de uma bola, para ele tem recursos mecânicos, motores, de aprendizagem dele, desde pequenininho, quando ele engatinhava, mexia a cabeça, ficava ajoelhado, semi-ajoelhado, andava, né? E ele tem, com essa evolução motora dele, ele vai tendo o aprendizado do ambiente também, de como ele lida com queda, como ele lida com mudança de direção. Tudo isso influencia nessa aprendizagem do menino lá que está querendo jogar bola. E por isso eu tive um treinador de goleiro, eu gostava muito dele, gosto, tá vivo, né? Não morreu. Que ele. Tá rindo de quê? Que ele falava. Não sei se é isso que você quis colocar aqui agora, mas acredito que sim. Que ele falava o seguinte: Sidney, às vezes eu pego um goleiro aqui já no profissional, que ele já tem um gestual que é errado, mas que vai ficar muito mais difícil eu consertar esse gestual dele do que eu potencializar esse errado para melhor ainda. Aí ele me falava lá da passada cruzada, que o pé de impulso estava errado, mas ele falou, cara, eu peço para ele fazer, ele cai. É isso? É exatamente isso. É exatamente isso. É melhor ele potencializar. Porque Ele se tentar falava mudar é isso. igual corrida. Aí eu corro com o antepé e o outro corre com o calcanhar. Aí tá correndo com o calcanhar, tá tendo condropatia patelar, tendinite patelar. Aí vai correr com o antepé, vai ter metatarsalgia, neuroma de Morton. Cada forma vai trazer uma demanda e um estresse no tecido que vai gerar uma lesão. Então não adianta você querer mudar. E você vai querer mudar isso? Não, agora você vai passar... Não, é melhor você minimizar os fatores de risco que ele tem, que de repente o outro também corre com o antepé e não vai ter outros. Entendeu? É o caso que o Próspero falou no congresso. Analfabeto motor. Que já chega no profissional que não teve a base. Exatamente. Você já percebeu que... E por isso só pegando esse negócio do analfabeto motor, e por isso que eu sou muito contra, e aí quem quiser bater, bate, já estou acostumado, isso aí já estou calejado para isso já. Já sei que vem bomba. Não, essa coisa que trouxeram para o futebol de base, principalmente de alto rendimento, que é você tirar totalmente a questão analítica do treinamento. Eu sou contra totalmente isso. Assim, eu não vou fazer analítico com um cara que está no profissional. Eu posso até fazer também, entendeu? Mas assim, eu acho que a parte do treinamento analítico, ela é parte desse desenvolvimento motor, de você ter consciência do teu corpo, qual é o gestual, mesmo que no jogo não vai dar tempo, não vai ser aquele gestual perfeito, mas você tem como entender o teu gesto, o teu corpo. Não é? Quando os treinadores falam que antigamente os meninos vinham da várzea, então o que eles querem dizer, né? Forma que eu entendo,
trazendo para a ciência, é isso. Deixa ele desenvolver a forma que ele vai se organizar. Né? Você pode perceber, já tem vídeos, por exemplo, do Zico ensinando a bater falta. Sim. Como ele bate, ele inclina 30 graus. Aí tem outras pessoas que às vezes nem foram jogadores ou foram jogadores e pararam rápido, que ensinam inclinando 45. Por quê? Que isso? Não tem uma lógica, eu tenho que inclinar quanto. O pé de apoio assim, o pé de apoio assado. Cada um tem o seu, porque aprendeu daquele jeito. Então quer dizer que eu vou chegar lá agora, você bate falta a tua vida toda, bem daquele jeito. Eu falo, não. O certo é esse. É o certo para você e tem o certo para o outro. Entendeu? Você pode perceber que a destreza, a colocação, quando eles correm, vão bater os grandes atletas, eles se organizam de forma motora bonito, fica até bonito, fica plástico. Sim. Entendeu? Então é isso. Eles precisam dessa liberdade conduzida pelos treinadores nos objetivos que ele quer, mas tem que ter essa liberdade. E aí a gente vem para o nosso mundo, que é o nosso mundo, que são as escolas, né? Nesse caso de futebol, né? As escolas esportivas. E aí eu acho que ela tem um papel muito, muito fundamental nisso, né? Que é esse desenvolvimento motor, né? Que às vezes você pode estar desenvolvendo exercícios junto com a bola, junto com o dia a dia do treino, mas também você pode estar desenvolvendo exercícios específicos de psicomotricidade ou para você desenvolver essa capacidade. Eu lembro quando a gente foi fazer o curso de treinador, a primeira vez que eu comecei a entender um pouco disso foi quando eu fui para a Espanha fazer o curso da Federação Madrilenha de Futebol, nível 1, 2 e 3, que é o curso da UEFA hoje, né? E lá ele fazendo um exercício que você corria quando apitava, tinha que virar de costas e correr de poste. E eu, mas pra que isso? Ele falou assim, tu acha que o jogador não vai fazer isso no jogo? Quer ver? Corre, apita, nego virar de costas, caía. Os alunos, que a maioria já era velho ou nunca jogou bola, queriam ser treinadores, para eles sentirem a dificuldade que é você fazer um giro no momento de uma corrida e tudo mais. Isso acontece no jogo o tempo inteiro. Como é que a gente consegue casar esse desenvolvimento com os exercícios? Existe algum desenvolvimento de exercício para isso, assim, para o dia a dia, não para a parte de recuperação e tudo mais, para o desenvolvimento? Olha, eu vou falar para você uma pergunta bem interessante. É claro que para se desenvolver, para tudo acontecer, existem aqueles exercícios que são clássicos para cada fase. Correr, girar de costas, tá? Porque se você olhar o esporte, futebol, é um conjunto de esporte. Sim. Ele acelera e desacelera, ele salta, ele freia, ele dá um giro de 180 a 360. Hoje a gente sabe que eu fiquei chocado quando eu sabia que entre 3 e 4 segundos que um atleta muda a direção, muda a ação dele. Mas o Messi, eu vi um vídeo falando sobre ele que é 1.6. Em alta velocidade. Hoje a gente está chegando a 35, 37 km por hora num sprint. Então, é um esporte extremamente... Velocidade, resistência, salto, é tudo. Só que tem esses exercícios, como você citou, vira de costa. Então, vamos fazer assim, faz desse jeito, tudo educativo para ele se interagir. E tem o exercício individual. Faz todo esse trabalho e depois conversa com ele. Olha, você aprendeu isso tudo? Executa. Mas faz o que também você decidir fazer. Entendeu? Dá liberdade. Os grandes atletas vão ter liberdade. E ninguém ensinou, por exemplo, os grandes atletas habilidosos a serem habilidosos. Eles são porque eles desenvolveram a habilidade. Alguns outros podem melhorar ao longo do tempo, mas se eles vierem desde pequeno com essa... Não, eu sei tudo o que tem que fazer, eu sei girar, eu sei saltar, eu sei o que tem que dividir uma bola, mas eu tenho a minha criatividade. O que eu faria se eu fosse ter que fazer nesse momento? Eu não tocaria a bola, eu faria de outra forma. Se você perceber, só para concluir, agora mesmo a gente tem visto aí um vídeo do Wesley do Flamengo nessa situação. Ele tem uma empresa de análise que dá a ele possibilidades de cada jogo para ele analisar e ver o que ele pode melhorar. Entendeu? Com certeza ele não vai melhorar só, tem que passar aqui, eu vou passar lá. Não. Isso está dando a ele mais liberdade de raciocínio.
Porque o atleta tem que resolver um problema. E são vários problemas Sim. dentro do jogo. Se ele só resolver da forma que pediram para resolver, ele vai ficar mutilado. Ele tem que resolver da forma que ele entende que pode se resolver também. Isso é a minha visão. Eu acho que você está tirando do atleta, desde pequeno, quando você orienta ele. Tem que ser desse jeito. Então ele deixa de colocar o aprendizado dele e até a cognição dele para fazer diferente. E aí, às vezes, ele faz o que ele não gostaria de fazer, ou não renderia. Eu como treinador, eu sou um pouco contra isso aí, para alguns atletas. Tem uma história que o Evaristo Macedo foi dar uma liberdade para um zagueiro. Luiz, joga que você sabe jogar. Deu a liberdade para ele. Foi 6-0 Flamengo no Maracanã. Entendeu? Então, assim, concordo plenamente, estou brincando aqui com o Fábio, mas assim, tem uns que não pode dar muita liberdade, não. Meu filho, olha só, para aqui, amarra aqui, o cachorro aqui, fica quieto. Porque se der muita liberdade, meu irmão, o que vai fazer de merda no Coitado jogo... do Evaristo. Mas você sabe que toda a equipe, tanto do treinador que comanda a equipe, até as pessoas sabem que aquela pessoa, sabe, o treinador vê na hora. Aquilo eu posso fazer, isso, aquilo não. Isso. Mas principalmente jogadores que têm esse potencial de desenvolver. Mas a capacidade de tomada de decisão é o que está evoluindo muito hoje no futebol, que é o que o Fábio colocou aqui. Né? A gente sabe hoje, né? Tem um estudo de Viçosa lá, do Israel, que a gente tem não sei quantas mil tomadas de decisões durante o dia. Sei lá, vou chutar aqui. 6 mil, 8 mil, não sei. Durante o dia, né? E numa partida de 90 minutos... 4 mil. Ou seja, a gente em 90 minutos de jogo, a gente tem que tomar decisões do tamanho do dia inteiro. Relativamente muito maior. Imagina o gasto mental que isso traz, né? Eu falei desses números até do Israel. Ele com o Ximenes, Felipe Ximenes. Sei. Eles numa live na época da pandemia, a gente assistia muito. E eles falam, eu posso errar números, mas só para você entender a proporção. Tinha um atacante, não sei se era no Wolverhampton ou no West Ham, na base, sub-18, que ele finalizava em média 0,8 milésimo de segundos. E eles achavam aquilo um absurdo, que ele tinha que diminuir o tempo. Ele fazia em média 12 gols por temporada. Ele caiu para 0,6 milésimo de segundo, começou a fazer 25 gols. Dobrou e mais. Acelerou a tomada de decisão dele, acelerou a tomada de decisão dele. O treinador às vezes não percebe, meu atacante está posicionado ali, não é, esse jogo tem que estar aqui, aí muda. Aí eu meio que, não, eu estou percebendo que é melhor entrar ali. Eu não vou falar com detalhes que eu não tenho a mínima condição de falar. Estou falando só da percepção. Sim. Ali, tá, pronto, ajeita, acabou, 4-0. Por quê? Porque ele foi entendendo como está funcionando o jogo. E o jogador lá dentro tem essa condição de fazer isso também. Só que quando ele entra para cumprir função, ele cumpre aquilo. Isso cumpre a função. E outro assunto que o Fábio estava falando aqui, que é a questão do aprendizado gestual, né, e tudo, não só do futebol, mas uma das grandes diferenças que eu senti quando eu saí do futebol amador de rua para tentar ser jogador de futebol é o uso do braço, né? É um absurdo quanto que o alto rendimento, você joga pelada na rua de um jeito, você vai para o alto rendimento, devido a tanto contato e tudo, o aprendizado que você tem para usar o braço. E aí quando eu voltava a jogar pelada na rua e eu usava o braço, ninguém pedia falta. Porque você encosta para não deixar chegar e aquilo, pô, tu não vai deixar. E isso é uma coisa que é um aprendizado gestual que é inerente ao jogo que é difícil ensinar isso, né? Mas tem treinamento para isso. Tem, mas muito de proteção. Uma proteção da bola, aquele clássico de você, o centroavante, usar o braço. Agora, no dia a dia, naquela corrida, naquele ganho de braço, e se você pegar todo mundo que faz gol de cabeça, né, dividindo bola, ou o zagueiro, ou o atacante e tudo mais, 90% você vai ver que é o ganho do ombro. É impressionante. Tá lá, não sei o que, pulou. Quem ganhou o ombro aqui, bota o ombro debaixo do teu braço, é gol. Eu vou dar mais uma informação, então. Às vezes a pessoa pode potencializar a ação do chute dela, uma pessoa destra, tendo um bom trabalho com o ombro esquerdo, tendo uma boa força com o ombro esquerdo, porque a tendência é você abre o direito para chutar com a esquerda. Essa cadeia toda que você abriu, quando ele vai chutar, ele vai fechar a cadeia.
essa energia que ele armazenou e vai desenvolver, potencialização do chute. Então eu posso fazer isso em treinamento. Tanto a gente na fisioterapia numa recuperação, ou numa tentativa de minimizar esses efeitos nocivos, fatores de risco, ou próprio treinamento físico do atleta. Na academia, por exemplo. Às vezes a pessoa teve um problema no ombro, o atleta. Isso vai interferir na mecânica dele. Na mecânica dele e na cognição dele. Muda tudo. Muda tudo, a forma que ele pisa, como ele distribui carga. Tudo isso E aí, altera muito. E por isso que vem aquelas questões todas da palmilha, hoje o uso da palmilha. Exatamente. E Fábio, e o uso que dizem que é o terceiro ombro, cintura, né? Você acredita nisso, nessa questão das placas? Acredito, porque a gente tem 4 captores de posturas, sensores, que te organizam no espaço. Um é a visão. O outro são os canais semicirculares, que é o labirinto. Outro, articulação temporomandibular. Então, se a mandíbula estiver mais prognática, mais à frente, vai alterar a sua postura de cabeça, que altura toda a tua cadeira. Se estiver mais reto, diferente. Já muda a sua postura e como tu distribui essa carga. Entendeu? Às vezes ela está lateralizada. Você vai alterar a cadeia também. E os pés. São os 4 sensores que te organizam no espaço. Então olhe ele com carinho, porque se tiver bem organizado, você consegue mapear. E o canais semicirculares é interessante. A gente tem 3 planos espaciais que os nossos movimentos acontecem. Plano frontal, horizontal e sagital. São planos perpendiculares. Esses planos, o canal semicircular é exatamente disposto nesse plano. Então, qualquer coisa que altere lá, vai alterar teu equilíbrio. Como é que você vai ver seu pé, Cid? Então, existem hoje testes. Eu não enxergo. Eu só tenho labirintite. Minha boca tá toda errada. Tu quer que eu jogue bola? Como é que vai fazer A oclusão é importante. Tem atleta que às vezes é projetado o corpo dele anterior por causa da oclusão. Quando eu subi profissional, o Evaristo, que era treinador do Bahia na época, ele quis me colocar um colete. Eu era, por ser alto, né? Sempre alto, muito corcundo. Usar um colete, orientou capoeira, para poder pegar agilidade, melhorar a postura. Porque a tendência toda é você ter uma organização postural que você distribua bem. Esse é o grande lance. O ideal seria que 50% da carga caísse numa perna e 50% na outra, mas é difícil isso. Nunca é assim. Até pela tua função no campo, tal, que é outro aspecto que a gente olha. Quando minimiza fatores de risco, não adianta falar prevenção, aí tá 30 jogadores com uma bola de pilates fazendo exercícios iguais. Não, a prevenção ela é muito individualizada. Eu creio nisso. Porque depende da função em campo também. Você pega um lateral tem uma tendência a fazer uma alteração de postura de hemipelve muito grande. Ele cruza muito com uma perna só. Então faz uma rotação da pelve muito grande. Isso altera todo o processo de distribuição de carga. O Zico diz que, quer dizer, obviamente anos e anos, e a questão do joelho, dos equilíbrios. Cada cirurgia, é isso que você falou, desequilibra tudo, tem que ajeitar tudo. Mas ele fez uma cirurgia agora de quadril, né, se eu não me engano. Isso há 2 anos, vai fazer 2 anos. E ele falou que muito da questão da batida da bola, de treinar muita falta, é isso? Sim. Porque você vai desgastando. É natural que isso aconteça. Principalmente, não que não possa ocorrer na perna dominante, mas principalmente na que não é dominante. E aí você minimiza isso como? Lá nas crianças, quando você ensina a chutar com a direita, chutar com a esquerda, a se organizar com o corpo para a direita, se organizar com o corpo para a esquerda, para distribuir essa força. Não é para ele ser ambidestro, não, é para ele ter o melhor equilíbrio corporal também. Então, aqueles exercícios que a gente tem na plataforma, assim, é interessante na metodologia dos clubes, né, que eles passam pra gente. E a gente sempre aplicou também sem ter a metodologia quando trabalhava em escola de esportes, em outros momentos. Lateralidade, coordenação de correr em cima de conezinho, que muitos acham bobeira, e muitos acham até desnecessário, pé direito, pé esquerdo. Comprova cada vez mais, então, que a base, isso bem trabalhado lá atrás,
É fundamental. É porque a gente tem muita coisa, a tecnologia vem e às vezes parece que o que era feito não era bom. Por exemplo, hoje você tem um sistema, você compra de luzes e quando acende a tal luz ele tem que ter um comando. Sim. Eu, quando não tinha sistema de luzes, eram as tartaruguinhas coloridas. Amarelo, vermelho. Amarelo, vermelho. Então tem um exercício na praia que eu faço, na grama também, de propriocepção, já numa fase muito adiantada, já quando eu estou tirando a percepção, a gente tem esse trabalho de propriocepção, ela tem consciente e inconsciente. Tem eu falar, faz isso aqui, ele faz, se equilibra aqui, depois eu vou jogando uma bola para distrair o equilíbrio dele, depois eu vou dando uma atividade dinâmica para distrair, até que eu coloque ele numa condição mais próxima do jogo. Então tem um exercício que ele vem, dá uma cabeçada, tá cheio de cone colorido e assim, aleatoriamente, de propósito, e eu falo, quando ele cabeceia verde, ele tem que ir no verde. Aí quando ele sai do verde, aí a gente combina, por exemplo, 3 vezes. Verde. Quando ele sai do verde, amarelo. Às vezes o amarelo está do lado do verde, ele vira para o outro. Entendeu? Mas tinha um mais perto. Tinha mais perto e estava ali, mas ele vai percebendo isso. Tem outro que ele está de costas para mim, eu vou fazendo barulho na bola, e quando ele perceber que a bola passou, ele tem que ter a reação. E às vezes a bola passa, depois que ele tem a reação. Até que ele passa a ter, quando ele já sente que ela está indo, ela está vindo aqui, ele já tem a reação. É o tempo de reação. A gente fazia dessa forma, analógica. Sim. Hoje tem a tecnologia para ensinar. A gente estava conversando aqui um pouco antes, e obviamente o nosso grande público aqui são os pais, né, e os alunos das nossas unidades, os nossos professores também, gestores. Mas a pergunta é em cima aí, eu como pai, né? Você falou que hoje, através de ressonância do cérebro e tudo, né, a gente consegue até definir se o menino é apto ou não para aquele esporte. E a gente tem, não sei se eu entendi errado, e a gente tem hoje, obviamente, todo mundo quer ser jogador de futebol, os meninos estão nas academias para isso. E você estava falando também da importância, e o Próspero falou isso também, dele passar por outros esportes também, né? Como é que é essa questão da aptidão para esse essa questão da ressonância, são estudos bem recentes, se não me engano, 2022, que vem mostrando uma irrigação sanguínea muito maior no córtex pré-frontal, que é a área de ativação, uma das áreas de ativação, ele é subdividido, mas a gente tem aquela área de ativação que é aquilo que você deseja fazer, eu preciso fazer, né? E isso se conecta com a ação que a pessoa vai ter que ter, né? E quando você presta atenção na atividade que tem que ser feita, e isso inclui exercícios, você vai fazer um exercício de agachamento com a finalidade de trabalhar mais quadríceps. Quando você faz um exercício numa postura X para fazer mais quadríceps, você fica imaginando a contração do músculo enquanto você executa. Você percebe, sente que ele está trabalhando. Imagina ele trabalhando, concentra. Vou fazer um agachamento mais com uma finalidade mais para pregar glúteos. A mesma coisa, para qualquer um. E isso, inclusive, vem sugerindo nesses artigos a não necessidade de trabalhar hipertrofias com carga máxima, repetição máxima, por causa da ativação neuromuscular que você faz, porque foi percebido em ressonância magnética que aumenta a vascularização. Ou seja, naquela área que tá dominando. A mente ajuda no treinamento. Sim. De forma... Isso em neurologia é muito usado, na imagética, você imaginar que está realizando um movimento. Né? E isso pode trazer até para uma necessidade, por exemplo, faz uma lesão de ligamento cruzado. Eu sempre peço para o meu paciente, meu atleta, se imagina jogando. Se imagina completamente recuperado. Tem casos e casos para eu contar aqui sobre isso. Entendeu? Que a pessoa, depois que ficou mais intimidade, falou que naquele momento a vontade era mergulhar em cima de mim e me encher de soco. A pessoa não estava nem conseguindo dobrar o joelho. Né? Mas é assim. Só que essa imagética, na hora do exercício, você prestar atenção no que você está fazendo, com a técnica que a gente está ofertando a ela, tem técnicas fantásticas para você trabalhar, tanto com paciente neurológico, tanto com paciente traumato-ortopédico, que você, não só depois de você colocar a mão, manusear, ter o manejo, você solicitar que ele entenda o que você está querendo. Presta atenção, olha. E muitas das vezes ele não está olhando, mas está imaginando o que ele está fazendo. E ele ajuda muito no movimento.
Por quê? Porque foi percebido isso nos estudos que realmente aumenta. E é recente, né? É a coisa mais recente. Isso vem sendo feito há algum tempo, mas os estudos eles sempre vêm. Primeiro vem a obra, depois eles vêm. Era aquela coisa que antigamente a gente fazia pelo lado motivacional, mas que hoje está comprovado cientificamente que esse lado motivacional ajuda realmente. Ajuda você prestar atenção fazendo. Então não adianta. Você agachando e levantando, você vai desenvolver coxa, glúteo, vai. Você vai desenvolver. Sem prestar atenção, vai. Mas é uma força inútil. Quando eu precisar dessa força para utilidade de controle motor, ela não vai ajudar muito. Entendeu? Você pega, às vezes, algumas pessoas que são marombeiros e tudo e pede para fazer um movimento refinado, vai ser mais difícil. Ele tem força, mas ele não tem controle motor. Só naquele movimento. Exatamente. O interessante que eu gostei também foi a questão da fé, que o senhor falou da fé. Isso é um outro estudo que saiu também, fala exatamente em cima disso. Colocaram na ressonância magnética e pediram para as pessoas fazer oração, pensar num desejo que queria que acontecesse e o córtex pré-frontal, mais uma vez, irrigou bastante. Ativa mais. Muita irrigação sanguínea, porque está sendo ativado. Então a gente tem várias formas de ativar, de conversar com o cérebro, para poder ele nos dar o que ele puder dar dentro daquela possibilidade. Será que se eu começar a pedir paciência, eu consigo treinar meu cérebro para ser um pouco mais paciente? Aí você morre. Isso aí você não vai chegar, não. Não tem chance, não, doutor. E para você... Isso aí não. Isso aí... E para você, se a gente observar, claro, tem muitos atletas que são habilidosíssimos e têm comportamentos mais explosivos. Mas, normalmente, quem consegue desenvolver melhor isso, mesmo depois de idade, quem consegue se concentrar mais. Né? Se ele tiver a cognição concentrado, percebendo, ele vai jogar mais. A gente está recheado de jogadores que, quando passaram a se acalmar em campo, pensar no jogo... Hoje tem as técnicas de respiração, ele consegue usar a cognição dele, a inteligência dele, também emocional, de forma mais refinada. Aí o desempenho dele melhora. Quem foi, assim, uma recuperação que você ficou muito feliz, assim, alguma história de alguma recuperação de alguém que você pegou para tratar e... Ou estava desenganado não, porque senão... Mas alguma coisa nesse nível que você lembra, assim, e você guarda com carinho? Eu tenho algumas... Eu vou contar rapidamente. Por exemplo, a do Zico, em 94, quando ele encerra a carreira, final de 94, ele, depois da Copa, ele faz uma cirurgia aqui no Brasil e volta para encerrar a carreira, jogar os últimos jogos pelo Kashima e encerrar a carreira, virar diretor do Kashima. E a gente conseguiu, ele tinha 41 anos, se eu não me engano, na ocasião era a 4ª cirurgia naquele joelho, mas ele é um cara tão incrível, um atleta tão incrível na época, ele demonstrou isso naquele momento, inclusive, de encerramento de carreira, e a gente conseguiu, em 20 dias, recuperar uma artroscopia em 1994. Essas circunstâncias. Claro que chama atenção uma situação dessa. Né? E aí você vem trazendo para depois, pega a final do João Avelange, quando o Vasco enfrentou o São Caetano, e que decidiram que não ia ter jogo, depois decidiram em cima da hora, faltando 6 dias mais ou menos, que ia ter o jogo, e o Romário tinha uma lesão muscular. Do primeiro jogo, né? Ele machuca. Do segundo jogo. Em São Januário. Da primeira final ali em São Januário, ele machuca ali, né? E aí a gente tinha 6 dias. Da lesão até aquele jogo no Maracanã, quanto tempo foi desse Da lesão até o jogo no Maracanã, eu não vou saber te precisar. Mas quando ele volta... Pode? O primeiro jogo foi dia 30 de dezembro. E o segundo foi 18 de janeiro. 18 dias, vamos botar aí. Foi mais ou menos isso. Então, o jogo que teve o acidente foi 30 de dezembro. Então, 18 dias. Eu peguei ele com 6. Ele com dor ainda. Faltando 6 dias. Com dor ainda. Porque ele se lesiona e não vai tratar, não vai ter jogo, acabou. E muitos viajaram, muitos estavam fazendo suas vidas. Isso, Aí alguns volta todo encerraram o contrato. Sim, eu lembro disso. E quando ele volta, tinha 6 dias, com dor ainda incomodava.
E a gente tratou dele e jogou, graças a Deus deu certo. Fez até um gol. Uma artroscopia dele também, em 2001, aí eu já no Vasco, que em 15 dias a gente recuperou também uma artroscopia. Eu tô falando de 2001. 15 dias. A do Conca no Fluminense, que foi em torno de 12 dias, também foi muito bacana. Uma no Flamengo, do Ronaldo, um zagueiro que era do Sport Clube Recife, e que veio jogar no Flamengo, e que 9 dias a gente recuperou ele. E tem uma incrível, em 2003, do Robertinho do Beach Soccer, que ele estava com uma lesão de menisco, só que tinha Grécia, Portugal e Turquia. 3 fases do Mundial. E ele tinha 10 dias para... Ele conseguiu fazer a cirurgia e tinha 10 dias para viajar. Inclusive eu tenho esse depoimento super bacana no meu Instagram, e que ele conta até, ele brinca que no 10º dia ele estava recuperado, no 11º estava no avião, e no 13º estava jogando, e dessas 3 competições ele foi o melhor jogador em 2 delas. Estou falando de 2003, são 21 anos atrás, se recuperar em 10 dias uma artroscopia de um goleiro de beach soccer da seleção brasileira. Tem outras, eu ficaria aqui contando várias, sim. Entendeu? Assim, de quase que impossível, por exemplo, você já imaginou romper o tendão de Aquiles, então no calcâneo, 3 vezes em 5 meses? Você tá doido. Pois é. Um atleta que foi, acho que base do Botafogo, estava jogando na Malásia. Mas isso... Aconteceu isso. Aí te botar na berlinda aí. Isso é má cirurgia ou má recuperação? Então, vamos lá. Ele fez Os uma dois. cirurgia. Ele jogava na Malásia, acho que era Malásia ou Bahrein. E ele é muito... O biotipo dele é muito parecido com o zagueiro Alex, jogou no São Paulo, seleção brasileira, alto. E fez a cirurgia lá. 2 meses e 10 dias, mais ou menos, ele sentiu, quando foi sentar, sentiu a perna escorregar um pouco, sentiu um estalinho ali no local, um estalido. E aí falou com o médico abriu lá, rompeu de novo. Aí pediu para vir para o Brasil. Aí veio para Macaé, foi o último time que ele jogou, e aí operou em Macaé. 2 meses e 15 dias, mais ou menos, ele sente uma dor, ele diz que não teve nenhum estalo, né? Nenhum fator que ele tivesse levado a dor. Sentiu a dor e tal, e foi no médico, fez uma ressonância. Rompeu Tava o tendão separado, um gap, só um filetinho aqui de tendão. E aí um atleta que eu trabalhei no Fluminense junto, o Josian, ele quis levá-lo para eu avaliar. E eu avaliei ele 11 horas da manhã, só que 9 horas da manhã ele já tinha ido num outro médico e tinha dito que estava tudo ok. Aí quando ele vai na avaliação comigo, eu vejo que não está e fala, isso é cirúrgico. Indico um médico para ele, Dr. Paulo Frederico, excelente em pé, a gente troca muito paciente por conta disso. E ele olhou e falou, é cirúrgico, vamos fazer. Só que a nossa percepção, e a terceira cirurgia, completando 4 meses e meio para 5 meses, não era pensando nele voltar a jogar. Era para ele ter os movimentos e viver, né? Como um cidadão. Mas vocês passaram isso para ele? Passamos. Ele só pedia para jogar peladinha dele. Brincar com os filhos. Cara. Esse foi um que eu falava assim, primeiro dia de tratamento, imagina, o sol tá atrás da montanha. Não tá iluminando nada, o tempo tá escuro. Mas ele vai sair devagarzinho atrás da montanha e vai iluminar de novo. Se imagina jogando. Esse é um que fala para mim. Acho que ele até fala no vídeo que ele fez para mim. Eu tava querendo te bater naquele dia. Resumindo, fomos trabalhando com ele, porque só para entender, uma cirurgia desse porte de tendão de Aquiles fica 3 semanas com o pé para baixo, imobilizado. Depois mais 3 semanas com ele em posição neutra. Ele sequer ficou em condições de movimentar bem o pé. Durante o processo dele foi desse jeito. Ele não conseguiu botar o pé no chão, tanto que ele foi colocar o pé no chão pela primeira vez com 7 meses, 2 meses depois da terceira cirurgia. Essa é que eu peguei, as outras eu não peguei. A primeira, segunda cirurgia eu não cuidei, eu cuidei da terceira. E aí a gente foi aos pouquinhos, ele se internava, ele é de Macaé, se internava lá, ficava com a gente até sábado à tarde, ia para lá, voltava segunda de manhã. E com 9 para 10 meses ele estava pronto para voltar a jogar umas peladinhas. Eu falei, vai para lá agora e vai jogar tuas peladinhas. Tem tudo gravado, tem tudo. Eu apresento essa palestra que ele me permite apresentar.
E ele foi, jogou a esperadinha dele, ainda assim, ensaiava uma bicicleta e tal. Depois entrou no treino físico. 1 ano e 2 meses ele volta para lá, joga, com 4 jogos ele pega a braçadeira de capitão, é campeão, leva a família toda, fotos com o Sheik, com os patrocinadores, vai para o outro time que ele jogava quando rompeu. Ele faz um segundo vídeo para mim. Fábio, falam aqui que se quem não sabe da minha história, não... Eu tenho os vídeos dele jogando também profissionalmente. Parou de jogar, ele já tinha 33 anos, 31, 32 anos. Parou de jogar, hoje ele tem uma escolinha. E é uma coisa que ninguém esperava que ele fosse voltar a jogar. E ele voltou a jogar com 1 ano e 2 meses. Tempo que hoje muitos voltam com a primeira cirurgia. Com a primeira. É, Fábio, nós recebemos aqui muito interessante, né? Pô, um tá treinador doido. do Vasco, do Sub-14. E a gente falou muito sobre Tele Santana, Guardiola, e ele, por que que o brasileiro escreve pouco sobre o tema futebol? Não acha, né, nos históricos. A gente consegue achar sobre esses assuntos de 8 dias, 10 dias, que ele fala, pô, lá eles escrevem, o Guardiola está escrevendo o 2º livro, o Abel Ferreira escreveu o 3º livro, o 2º livro, e aqui a gente não tem esses conteúdos, a gente tem as histórias, mas não tem os conteúdos. Vou falar uma coisa para você, Luiz. Eu tenho alguns incentivadores para que eu escreva. Humildemente falando, eles entendem que eu tenho muita história nesses 34 anos de formado, clubes que eu trabalhei, pessoas que eu trabalhei, numa época que não tínhamos Internet, rede social, rede social. e que acontecia isso. A gente recuperava ligamento cruzado em 4 meses e meio, 5. E eu tenho documentado depoimento que eu estou colocando, eu vou dar um curso de joelho agora final do mês, e autorizado pelos atletas, eles fazendo depoimento de quanto tempo ficou bom o negócio. Não é o pedindo, não, eles fazendo espontaneamente, a falha é deles, a pedido meu. E eu tenho vontade de escrever para deixar algum documento sobre isso, porque são casos muito interessantes. Porque tem que deixar, Fábio, assim, não, assim, eu acho que vocês tinham que ser obrigados a escrever, sabe? Mas você tá Não, certo. não tinha, eu acho, eu quero, Não, mas não, ele tinha tá que pegar, certo. amarrar na cadeira, Porque chega a ser inacreditável, né? gravar, porque assim, imagina um garoto hoje que quer fazer fisioterapia e a gente coloca aqui para os pais, para os alunos, e esse é um pouco da minha história, eu brinco muito com o Luiz, a gente tem essa liberdade, mas eu falo para ele que ele realizou o sonho da maioria dos brasileiros. O cara jogou no Bahia, tem gol narrado na voz do Léo Batista. Pô, quem não chegava em casa domingo para ver o Fantástico, para ver os gols, né? E ver os gols, porque não tinha rede social, não tinha nada. Então, aquilo era tudo, né? Você vê hoje Exatamente. o Vampeta falando da briga do Marcelinho com o Luxemburgo e o Vampeta fica quieto, não fala nada. Domingo é só você no Fantástico. Eles não vão aparecer. Tem depoimentos hoje na internet, então... Como era, né? Era aquela coisa. Então eu falo com o Luiz, falo, cara, você jogou profissionalmente, que era o sonho, é o sonho A maioria dos garotos. Você fez gol, você fez pênalti no Romário, tudo bem, vergonhoso, mas tudo bem, fez pênalti no Romário e tudo, mas eu falo, é uma história, né? Que poucos conseguiram realizar. E ele tem que se orgulhar muito disso. E aí vem você aqui, você senta, conta essa história toda. Tinha que ser obrigado a vocês deixarem, porque eu fico imaginando um menino hoje que não vai ser jogador de futebol, ele não consegue ser jogador de futebol e ele quer ver uma entrevista e fala, pô, eu quero trabalhar com isso. Exatamente. E aí aonde que ele vai? Peraí, porque outra coisa, não são só as questões das recuperações, das técnicas aplicadas, de como, desse conhecimento enorme que você tem. É o outro lado do futebol que a gente conhece. Como é que é chegar num clube? Como é que é lidar com esses atletas? Como é que é lidar com o Zico, com o Romário? Como é que é lidar com o Eurico Miranda? Porque tem todo esse contexto que a gente conhece e que a gente sabe que muita coisa a gente não pode também falar ou não. Também a gente não quer nem lembrar certas situações, que é melhor. Mas assim, tem esse lado também, porque às vezes eu lá no Botafogo vi um menino chegando para trabalhar na base, um estagiário de educação física, um estagiário de fisioterapia, e eles chegavam muito deslumbrados, né? Aquela coisa de, calma, como é que é chegar? Como é que foi minha sensação? Aonde eu errei naquela primeira semana? Porque todo mundo erra, você errou, o Luiz errou, eu errei.
entendeu? Então, assim, isso para mim eu acho que tinha que ser É obrigatório. história, como você contou do negócio do Botafogo, eu Sim, falei que é história, sim, né? Antes sim. mesmo da gente chegar nesse papo. Você vê, tem uma história que a gente sempre conta, né? Que é quando eu chego no Flamengo em 93, 23 de março, não esqueço mais, o fisioterapeuta não viajava. E era eu sozinho para cuidar de todo mundo. Eu cuidava do pessoal do basquete. E aquilo foi me dando casca de aprendizagem. Mas eu, ao mesmo tempo, não tinha quem me. Te ensinasse. Como é que faz isso? Como é que não faz Garoto, aquilo? calma aqui, fulano, segura Eu aqui. ficava muito na grade da Gávea, não entrava no campo. Será que eu posso entrar? Será que eu não posso? Até ir me ambientando. Aí, a gente teve um episódio em 94, segundo semestre, que o Flamengo foi jogar com um Grêmio no Maracanã. E a gente é eliminado da Copa do Brasil e o Sávio sai com um tornozelo desse tamanho, porque ele apanhava muito, muito habilidoso. E jogaríamos contra o Corinthians no Pacaembu no sábado. Então, se quarta-noite, sabe, sai assim, quinta de manhã eu tô com ele na Gávea, atendendo ele. E sábado tem um jogo 4 horas da tarde no Pacaembu com o Corinthians. E aí, o Isaías Tinoco vem a mim, pergunta, querendo saber também, sondando com a comissão técnica, a possibilidade de Sávio jogar. Né? E aí pergunta se eu indo viajar, se melhoraria essa possibilidade, aumentaria. Óbvio que eu não tinha a mínima noção exata, mas eu queria ajudar. Eu falei que achava que sim. Aí ele providenciou toda a rouparia. Amanhã, então, que seria sexta, você já vem preparado para a viagem. Vai viajar. Viajamos, fizemos tratamento. Aí saiu reportagem no dia, entendeu? Com pessoas que depois viraram meus amigos, os repórteres, né? Acho que quem assina uma delas foi o Vinícius Azevedo, e aí depois vira amigo e tal. E aí ele vai lá, coloca, depois eu vou. E nisso que eu vou, a gente faz o tratamento intensivo, o massagista ajuda, o médico ajuda, nunca é ninguém sozinho, sempre uma equipe trabalhando, e ele joga. Ele joga. A gente perde o jogo de 1-0. Fiquei triste, óbvio, mas ao mesmo tempo feliz por ter dado um passo muito grande de ver que a fisioterapia podia ajudar muito mais do que ela estava ajudando. E a partir daquele momento, o fisioterapeuta passou a viajar todos os jogos. Foi uma conquista pela necessidade. Fábio, conhecendo o Isaías, como eu conheço, que é um mestre, e ele sabe o carinho que eu tenho por ele, já contei vários episódios aqui com ele, eu tenho um carinho enorme por ele. Mas conhecendo a visão do gestor, você já está sendo observado há muito tempo. Não foi naquele tornozelo, naquele jogo com o Grêmio, você entende? Isso que esses meninos hoje em dia não tem. Você tá lá, você tá trabalhando, você tá atendendo basquete, você tá na grade, eu entro ou não entro. Eu que fui gestor, que você tem que controlar todo o ambiente todo, você tem que observar tudo. E eu tenho certeza que o Isaías, por conhecer ele, saber da competência dele, e o Isaías é fora do normal. E a capacidade de observação que ele tinha quietinho ali, estava observando daquele tudo. jeito dele. Ele não ia te fazer essa pergunta porque o Sávio estava... Não. Ele queria o Sávio bem, mas quem é aquele rapaz ou aquele que tá lá? Ele há muito tempo estava te olhando. Você pode ter certeza disso. Eu acredito, porque passou aquilo ali, eu não viajar mais. Sim, e não, a partir dali eu passei a viajar. Sim. Entendeu? E o fisioterapeuta passou a viajar, passou a ser integrado na viagem do Flamengo. Isso é um grande lance. Foi uma recuperação também difícil. O Sávio sempre foi muito guerreiro, muito ali, para muitos jogos. Sabia aquele tornozelo, mas ele ia e não deixava de lembrar, não deixava de fazer o que ele tinha que fazer. Sim. E aí voltamos e tivemos mais 2 matérias falando que o departamento médico ia fazer a partir de agora, me pedir para fazer um trabalho preventivo. Lá atrás já se falava nisso. Tem as matérias catalogadas. Entendeu? E aí a gente começou a viajar no Flamengo. Isso é que é o bacana. São essas conquistas. Né? E vou dizer mais uma coisa. Você falou uma coisa, você foi muito certeiro. Porque quando eu sou convidado para ir para o Kashima, e logo depois desse episódio, tem o episódio do Zico, outubro mais ou menos, 94. E quando eu vou para o Kashima, uma das coisas que foi levada em consideração foi o meu comportamento
Não tenha dúvida. ali. Não tenha Porque dúvida. lá no Japão eles também exigem muito essa disciplina e esse comportamento e respeito, né? E, Fábio, eu vou além. Eu falo, o Luiz sabe, toda a turma nossa de novos gestores, a gente faz um curso de formação. Tá? E no final, no Botafogo, no Vitória ou no Atlético, para entregar o certificado da unidade, né, que a unidade está apta a abrir as portas, a funcionar, porque não pode comprar e abrir. Ele tem que fazer o curso são 2 dias intensivo, e lá a gente fala sobre vários assuntos, e no final a gente leva um ex-ídolo do futebol, o ex-ídolo, não existe ex-ídolo, se de ser burro, um ex-atleta, ídolo é para a vida toda, um ex-atleta do clube, para entregar esse certificado para o dono da unidade. Né? E toda vez que eu estou na frente de qualquer um deles, eu me emociono. E assim, eu falo e eu conto a história, né? Por que eu vou contar essa história aqui? Você vai entender. Eu falo que quando eu saio daqui para ir para a Espanha fazer o curso lá, eu tinha trabalhado na base, passei pelo Fluminense, passei pelo Nova Iguaçu, Barra da Tijuca, Rodoviário de Piraí. Quem era o Sidney? Ninguém, futebol. Ninguém. Estava lá começando minha vida. E eu chego na Espanha e meu currículo eu era um brasileiro. E em uma semana eu arrumei um emprego para dar treino lá no clube menorzinho e tudo mais, porque eu era brasileiro. Nada mais além disso. E eu tô falando disso de 2003, novembro de 2003. Eu chego na Espanha e a Espanha ainda não era essa potência mundial que ela é hoje. Ela tinha acabado de ganhar o Sub-20 mundial com o tal de Iniesta, né, que eu não jogava nada. Mas ainda, tanto que em 2004, na Euro, a Espanha é eliminada na primeira fase para Portugal e Grécia, que depois fazem a final da Euro de 2004. A Espanha nunca tinha chegado a uma final de Copa do Mundo, Euro, nada. E eu chego lá com meu currículozinho humilde brasileiro e fui contratar. Nesse dia que eu fui contratado, em novembro, dezembro de 2003, eu lembrei do Zagallo em 98. Quando o Zagallo sai da final, perdendo para a França, e começa aqueles questionamentos, né, para mim, errados da imprensa, a maneira como as coisas foram colocadas, e o Zagallo se irrita muito, e ele sai falando na coletiva, vocês me devem muito, vocês me devem muito. E no dia seguinte, nos programas esportivos, o pessoal da imprensa fazendo aquela brincadeira na mesa redonda, à noite, você pegou dinheiro emprestado com o Zagallo? Eu não, então eu não devo nada a ele, eu não sei o que, bababá. Naquele dia eu entendi o que o Zagallo falou. O Sidney deve ao Zagallo, ao Pelé, ao Garrincha, ao Romário, ao Zico, porque o meu currículo não era nada. O meu currículo era chancelado pela história do futebol brasileiro. Eles é que me deram aquela oportunidade, por tudo que eles fizeram ao longo da história do futebol brasileiro. Eu não era nada. E eu volto e falo, e sempre vou falar isso para qualquer jornalista, para qualquer repórter. Vai cobrir beisebol aqui no Brasil, vai ver quanto tu vai ganhar. Agora, vai cobrir um futebol, para tu ver quanto que tu vai ganhar. Exatamente. Você só tá ganhando esse salário bom para falar ou para narrar futebol, porque esses caras construíram a história do futebol brasileiro. Pavimentaram tudo para todos que vêm atrás. Vai narrar cricket. Vai comprar o Campeonato Mundial de Cricket e narrar aqui no Brasil, tu vai ganhar quanto? Vai narrar de graça, porque não tem nem patrocínio para isso. Então eu brigo muito. Por que eu tô falando isso? Porque os fisioterapeutas que chegam hoje nos clubes e viajam e têm a importância que têm e estão lá dentro do campo e hoje são vistos como são vistos, devem isso a vocês. Porque vocês pavimentaram essa história. Por isso que isso tem que estar registrado. É obrigação, não é eu tenho vontade. É uma obrigação. E isso infelizmente, eventualmente está acontecendo. Entendeu? As pessoas não têm nem noção do que veio antes. Nenhuma. E para mim, como eu percebo, como vocês pensam também, você acabou de demonstrar isso, não é questão de hierarquia, é questão de gratidão. É questão de você entender, pô, se eu tô aqui hoje, ter essa oportunidade, que abriram portas para mim. Mas é isso, é exatamente Só que isso. não abriram porta, não foi tão simples abrir porta. Para abrir porta, você imagina, por exemplo, você chegar num clube do tamanho do Flamengo e olhar para trás, pô, como é que eu faço? E você se adaptar
Você abrir mão de uma porção de coisa porque você tem que atender. Hoje tem 5, 6 fisioterapeutas. Não, e hoje chega lá, tem Então, sozinho. processo, pode isso, não pode aquilo. Você assim, Exatamente. primeira semana você trabalha aqui, a segunda aqui. Exatamente. Aí você vai para o Quem Japão. construiu É isso? muito legal, é claro que é, sou eternamente grato. Só que eu ia para o Japão, não tinha internet ainda para você conversar aqui, botar para ver teu filho. A minha filha nasce entre o primeiro e o segundo ano, eu fico 3 dias com ela, vou para lá e só a vejo depois de 3 meses. Entendeu? Valeu a pena? Óbvio que valeu a pena, mas as pessoas que estão chegando, elas têm que entender Exatamente. que as coisas não foram assim simples. Tem um tapete vermelho e você não pode desequilibrar, não. Porque quando a gente passou, nem tapete vermelho tinha. Isso aí. Entendeu? A gente passava e o chão ainda era irregular. A gente pavimentou e colocou um tapete vermelho. Passa com elegância. Uma coisa eu falo, o mundo mudou. A tecnologia mudou. Mas quem pavimentou isso? Essa história? Quem construiu esse caminho? Ah, antes era de terra. Depois foi asfalto, agora é tapete vermelho, sim. Mas quem construiu isso? Né? A mudança ela é normal, ela faz parte. Agora, você tem que olhar para trás e entender quem foi que construiu isso e ter gratidão. Eu tive a oportunidade, graças a Deus, quando eu assumi a base do Botafogo, a gente fez um projeto do embaixador no mundo árabe e foi o Zagallo o embaixador. Eu tenho uma foto entregando o certificado de embaixador do Botafogo, da base do Botafogo para o mundo árabe. Eu tive... Deus me deu essa oportunidade de olhar para ele e falar muito obrigado. Ele falou, por que, menino? Me conheceu naquele dia, eu falei, por causa que o senhor, quando eu cheguei na Espanha e eu fui recebido como fui recebido, foi por pessoas como você. Eu tive a honra de poder agradecer. Pô, muito legal, muito Entendeu? bonito até isso. Ele é um dos gigantes que eu não tive a oportunidade de conhecer. O Parreira eu conhecia em evento, no Futecom, naqueles congressos Sim. que a gente fazia lá, eu era convidado. Eu conheci ele, mas o Zagallo não tive a oportunidade de conhecer. E agradeço sempre porque eles é que foram fazendo, todos eles, jogadores, comissões anteriores, grandes treinadores, é que foram fazendo com que o Brasil fosse Sim. respeitado do jeito que é, e a gente ter essa entrada muito mais facilitada. Hoje eu falo, no se você trabalha com marketing hoje, se você trabalha se tem centenas e centenas, milhares de escolas de esporte ou de futebol hoje no Brasil, não importa qual é a área que você está, você deve a esses caras, porque se você não tem a história do esporte enraizado no teu país, você tem um monte de gente aqui, eu adoro futebol americano, eu amo, gasta fortuna para ir lá ver jogos de futebol americano, legal, e aqui? Bacana, Exatamente. torcedor, vende, mas e aí? O Milton Né? Leite, agora recentemente, quando ele saiu, ele deu no podcast, ele falou sobre gratidão. Que esses novos que estão chegando no futebol brasileiro são totalmente ingratos. Não sei se vocês assistiram o podcast dele. Eu ainda Ele não viu que ele assisti, estava mas perdendo eu vou espaço, que viu que estava pequeno para ele já, que está ficando escanteado, ele preferiu sair. E essa mudança está sendo feita de uma forma muito rápida e muito aleatória e sem nenhuma organização, digamos assim. E aí entra essa questão. Eu cito sempre esse exemplo também. Eu fui para o Japão, o Zico me levou. Conquistamos a chance de ir. Fui com o primeiro fisioterapeuta lá no Japão. Primeiro fisioterapeuta no Kashima. Participei do primeiro título do Kashima. Tudo isso para mim foi muito bacana, marcante para mim. E aí vai me substituir Antônio Ricardo, fisioterapeuta contemporâneo meu, que eu adoro, hoje é fisioterapeuta do Zico, trabalha com ele no CFZ, é meu amigo. Ele não se cansa de ser grato pela porta que eu deixei aberta. E eu não me canso de fazer sempre uma reverência a ele, por ele ter dando continuidade de forma excepcional, porque ele não só melhorou, conseguiu esticar mais esse conceito da fisioterapia, da importância dentro do clube, como foi parte da comissão técnica do Zico quando ele foi, se não me engano, em 2006 na Alemanha, o treinador do Japão, e ele foi o fisioterapeuta. Aí, que maravilha. Entendeu? Então ele chegou a uma seleção japonesa, fora do seu país. Então isso, para mim, tem uma grandeza absurda de alguém que aproveitou muito bem aquela porta que foi aberta, é grato por isso, e eu sou grato a ele por ter dado continuidade a esse trabalho de uma forma excepcional.
nós somos amigos, grandes amigos, então isso pra gente é muito comum, essa gratidão mútua, entendeu? E a fisioterapia brasileira ela é referência. Referência no mundo todo. Quantos atletas Vem pra querem cá. voltar, como a medicina brasileira Sim, na sim, parte de esportiva ela é referência. Quanta Ah, gente quer vir aqui, tratar aqui, operar aqui, se Eu lembro que tratar São Paulo, lá na década de 90, no Refis. virou uma referência, É, né? referência. Meu diretor, quanto tempo? 1h20 aí. O papo quando agarra, Caraca. quando o papo é bom, quando o É papo bom. agarra, ele fica bom. Fábio, já estamos estourando aqui o nosso tempo. Eu queria que você, como fisioterapeuta, enfim, o homem que você construiu essa história dentro do esporte, deixasse um conselho, alguma coisa para os pais e para os alunos das nossas academias, né? Todos eles, você sabe, que tem que ter um sonho, querem ser jogadores ou querem se formar para se desenvolver fisicamente, para ter saúde, seja o que for, mas eu queria que você deixasse um conselho para ele nessa área sua da fisioterapia, o que você aconselha, o que você não aconselha, algumas coisas que você acha que é muito importante passar do seu conhecimento para o pai e para essa criança e para os professores também que estão assistindo. Eu diria para não abandonar jamais o sonho, de jeito nenhum, continuar no sonho, e eu faria uma releitura do que hoje se fala sobre o futebol. O futebol ficou muito físico, muito físico, muito físico e pouco técnico. Não. Você pode continuar com a técnica muito apurada, com esse trabalho que é feito, né? É individualizado, em conjunto, dando a liberdade da cognição para o atleta e se preparar mais de forma motora, psicomotora, através da psicomotricidade, da fisioterapia, também atuando no sentido de qualificar melhor o movimento, se preocupar melhor em trabalhar a questão do movimento, desse entendimento do movimento, que é peculiar de cada um. Cada um tem a sua forma de chutar, cada um tem a sua forma de saltar. Claro que existem os fundamentos que são ensinados, mas cada um tem seu jeito, o seu DNA para aquela forma que vai bater uma falta, um pênalti, e isso é trabalhado e pode ser otimizado, digamos assim, fazendo com que o treino físico seja necessário, muito necessário, mas não seja um vilão como hoje parece ser colocado. Hoje é só físico. Não, físico é muito importante. Mas se você tiver técnica, sabedoria e boas decisões, você encurta não o trabalho físico, que é necessário totalmente, mas você encurta essa valorização extrema do trabalho físico em detrimento da qualidade técnica também. E volta a dividir a importância da qualidade técnica e física. Boa. Boa, Aula. Mais uma. mais uma. Obrigado. Aonde o pessoal te acha? Rede social, a clínica, contato. A gente vai botar tudo aqui. Diretor, por favor, senhor Fabrício, coloque na descrição do vídeo, no caractere aqui agora, por favor, coloca tudo aí. Não esquece, pelo amor de Deus, senão eu te mato. Abençoado de papai. Mas aonde que a gente consegue te achar? Hoje, quem quiser atendimento, avaliação, tratamento, eu atendo em Ipanema, na Visconde de Pirajá 414, 607, esquina da Praça Nossa Senhora da Paz, ele perto do metrô, me encontra lá. Rede social, a que eu mais utilizo é o Instagram, que é Fábio Marcelo Físio, _oficial. Lá eu posto bastante coisa de trabalho e também da outra parte acadêmica, que eu dou aula em pós-graduação e coordeno uma pós-graduação pela Interfísio, aqui no Rio de Janeiro. Já estamos indo para a 16ª turma, que é fisioterapia em traumatortopedia e esportiva. Então a gente tenta ali mostrar para o aluno como ele aprende ou como a gente faz, como se estivesse lapidando o conhecimento para entrar num clube, para poder atender Bacana. Grandes atletas. Quem quiser fazer essa pós, né? Pós-graduação. Inter. Aí entra no www.interfisio.com.br. Lá tem todas as pós-graduações, no Rio e fora do Rio, tem por todo o Brasil, e traumatortopedia esportiva RJ. E se inscreve porque
professores fantásticos, com larga experiência e com muito conteúdo para passar também, além da expertise. Maravilha, espero te receber de volta aqui quando você tiver teu livro para lançar. E a gente vai vir aqui Pronto, fazer vamos divulgação. fazer já está marcado, agora depende eu fazendo o livro. Por favor. Isso aí Nos é ajude. obrigação, isso é uma obrigação. Meu filho, você também, por favor, deixa tua rede social, porque os caras hackearam o teu Instagram. Você perdeu o teu Instagram, você criou outra conta, perdeu de novo, aí você teve que criar outro e-mail. Finalmente você tá com o Instagram novo, tem 3 seguidores. Não. Como é que te acha Foi agora? para 6. Foi pra 6 Foi para agora. 6. Luiz Fernando FPF03. De novo, que tá horrível esse Instagram, mas vai, faz. Luiz Fernando FPF03. Eu levo o nome da minha família sempre. Por favor. E o 03 é o quê? O número que eu jogava. Tá enraizado. Jogou 3 jogos de titular, o 03. Aqui, Fabrício, bota por favor o Instagram do nosso Luiz Fernando, que perdeu o Instagram. Por favor, sigam ele, mas antes, por favor, abençoado, siga o nosso canal, se inscreva, não custa nada, ô abençoadinho. Clica um botão aí, pelo amor de Deus. Mesmo que tu não gostou, não queira ver, depois tu some, desaparece, mas deixa a sua inscrição aí, por favor. E quem gostou, por favor, copia, manda pra família, manda pros amigos, manda pra galera que gosta desse papo. Não deixa de fazer isso, por favor, a gente pede, a gente implora. Luiz Fernando, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Aula. O Fábio vai levar um cooler desse do Flamengo, que você trabalhou no Flamengo, tem um Trabalhei. carinho muito grande, vai ser presenteado hoje com mais uma peça do Museu do Flamengo, da loja do Museu do Flamengo, um dos apoiadores do nosso programa, e também do Sistema Genesis Training, o sistema completo de gestão para a escola de esporte. Muito obrigado. Semana que vem tem mais, toda segunda-feira, às 19 horas, não percam. Um abraço. Abraço. Vai dar bom dia, boa Eu tarde, boa posso noite? levar, não. Não, você não. Esse é dele.